Hoje, eu quero te levar para dentro de uma das histórias mais marcantes da Bíblia. Não só pela demonstração de poder de Jesus, mas pelo que ela revela sobre quem ele é e como ele age nos nossos momentos de desespero. É noite. Jesus e seus discípulos haviam passado o dia inteiro servindo uma multidão. Ele curava os enfermos, libertava os oprimidos, ensinava com autoridade. Era um daqueles dias em que tudo ao redor parecia girar em torno da missão. As pessoas vinham de todos os lados. Havia esperança nos olhos de muitos, mas também dor, desespero, sede de algo verdadeiro. Jesus acolhia a todos, tocava, ouvia, olhava nos olhos, cada gesto tinha propósito. Mas à medida que o dia se encerrava, o cansaço se fazia sentir. Mesmo o Filho de Deus, em seu corpo humano, sentia fadiga. E ao final do dia, ele diz algo simples aos seus discípulos: "Vamos atravessar para o outro lado do mar." Eles não sabiam, mas estavam prestes a viver uma das experiências mais transformadoras da jornada com Jesus. Então, eles entram no barco. Um barco de madeira, simples, usado por pescadores, pequeno diante da vastidão do mar. O céu ainda estava bonito, os últimos tons alaranjados se refletiam na água. A brisa do entardecer era suave, o mar calmo como um lago. Jesus vai para a parte de trás do barco, deita-se sobre uma almofada e dorme. É interessante como ele descansa, em paz, tranquilo, mesmo sabendo o que estava por vir. Porque, veja bem, Jesus não foi surpreendido pela tempestade. Ele sabia, mas ainda assim dorme, porque ele queria ensinar algo maior. O tempo passa, o barco avança lentamente. Alguns discípulos cochilam, outros observam o horizonte. Mas então, o cenário muda. O vento começa a soprar mais forte. O céu escurece de forma repentina. As nuvens se formam como muralhas no céu. A calmaria dá lugar ao caos. Uma tempestade violenta toma conta do mar. As ondas ficam gigantescas, batendo com força no casco do barco. A água começa a entrar com violência. Os discípulos se desesperam. E aqui vale lembrar, muitos deles eram pescadores experientes. Eles estavam acostumados com o mar, com as mudanças do tempo, com os ventos repentinos. Mas essa tempestade era diferente. Mais rápida, mais violenta, mais assustadora. Eles tentam controlar a situação, remam com força, jogam água para fora com baldes improvisados, se agarram nas cordas, gritam ordens uns aos outros, mas tudo parece inútil. O barco está à beira de afundar. E o mais impressionante, Jesus continua dormindo, no meio da tempestade, no meio do pânico. Talvez você já se sentiu assim, no meio do caos, da dor, da confusão, e parece que Deus está em silêncio. Você ora e não sente resposta. Você chora e parece que ninguém escuta. Você luta, mas nada muda. Foi exatamente assim que os discípulos se sentiram. Até que um deles, tomado pelo medo, corre até Jesus e grita: "Mestre, o Senhor não se importa que a gente morra?" É uma pergunta profunda, quase uma acusação. E talvez você já tenha feito essa pergunta também. Deus, o Senhor não se importa? Não vê o que estou passando? Vai me deixar afundar? Jesus se levanta, calmo, sem pressa, sem medo. Ele olha para o céu escuro, para o mar revoltado, para o vento uivando, e então diz: "Silêncio, acalme-se." Com uma simples palavra, o vento para, as ondas se aquietam, o mar fica liso como vidro. De repente, o caos vira paz, o barulho vira silêncio, a fúria vira descanso. E os discípulos, agora molhados, ofegantes, em silêncio, olhando para aquele homem de pé no barco, não dizem nada. Não há mais gritos, só um tipo diferente de temor. Não medo da tempestade, mas um profundo respeito por quem estava ali com eles.
E então Jesus vira para eles e pergunta: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Essa pergunta ecoa até hoje. Quantas vezes deixamos o medo falar mais alto do que a fé? Quantas vezes esquecemos que a presença dele muda tudo? Naquele momento, os discípulos sussurram entre si: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles já tinham visto milagres antes, mas agora era diferente. Era como se estivessem diante do próprio Criador, que dava ordens à natureza, e a natureza obedecia. Essa história nos ensina algo profundo. Jesus não prometeu que não haveriam tempestades. Ele nunca disse que o mar sempre estaria calmo. Mas ele prometeu presença, prometeu estar conosco. E mais do que isso, prometeu que tem poder sobre o caos. Então, da próxima vez que você se sentir em meio a uma tempestade, quando parecer que tudo está desabando e que Deus está em silêncio, lembre-se, Ele está no barco. E quando for o momento certo, com uma só palavra, Ele acalma tudo. Talvez o milagre não seja fazer a tempestade parar. Talvez o milagre seja aprender a confiar, mesmo enquanto o barco balança. Porque quando Jesus está presente, o medo perde o controle e a fé cresce, mesmo nas ondas mais altas. Talvez hoje você esteja no meio de uma tempestade. Talvez as ondas que te cercam não sejam feitas de água, mas de contas que não fecham, de diagnósticos inesperados, de dores que ninguém vê, de silêncios que machucam. E talvez você esteja se perguntando: Deus, o Senhor não se importa? Essa história é a sua resposta. Sim, Ele se importa. Sim, Ele está no barco, mesmo quando parece que está em silêncio. Porque o silêncio de Deus nunca é abandono. Às vezes, é só a preparação para uma revelação mais profunda. Os discípulos conheciam Jesus, já o tinham visto curar e ensinar, mas foi ali, no meio da tempestade, que eles descobriram algo novo, que até o vento e o mar obedecem à sua voz. E talvez é no meio da sua tempestade que você também vai descobrir algo novo sobre ele. Talvez não seja um milagre que você espera, mas será a fé que você precisa. A paz que não depende das circunstâncias. A certeza de que, mesmo no caos, Ele está no controle. Porque confiar não é sobre entender tudo. Confiar é sobre permanecer, mesmo sem respostas. É sobre saber que o barco pode até balançar, mas com Jesus dentro dele, nunca vai afundar. E se hoje você sente que não tem mais forças, descanse. A tempestade não tem a palavra final. A voz que acalma o mar ainda fala com você. Fale com ele, do seu jeito, com suas palavras, com sua dor. E se essa mensagem falou com você, compartilhe. Alguém ao seu redor também pode estar no meio de uma tempestade. E talvez, através de você, essa pessoa descubra que Jesus também está no barco dela.